Olá, bom dia, meus queridos, meus amados irmãos, paz de Deus, paz eterna. Eu sou o irmão Carlos, estou aqui nessa manhã para trazer um vídeo legal para você, falando sobre o pecado, porque eu bato muito nesta tecla sobre o pecado. Meus queridos, meus amados irmãos, se você não crê em mim, creia na palavra, creia na Bíblia Sagrada, creia no que diz o Evangelho. Creia no que diz o Evangelho, porque assim você vai ter a certeza de que não está vindo coisa de mim, do irmão Carlos, mas que está vindo do Evangelho, está vindo de Deus, diretamente de Deus para você, que fala que Deus tirou o pecado do mundo através de Jesus. Leia, né? Antes de tudo, se você gostar desse assunto, porque eu creio que só vai deixar o like quem gostar desse assunto, né? Então eu peço que você deixe o like, para que o YouTube encaminhe para mais pessoas, para que as pessoas leiam a Bíblia, tenham intimidade com Deus, como a gente diz, né? Intimidade com Deus é ler a Bíblia. Quando você ler a Bíblia, você está tendo intimidade com Deus, para aprender dele, né? Quem quer aprender de Deus tem que ler a Bíblia, né? Juntar uma coisa com outra, aprender onde começa Novo Testamento, onde termina o Antigo Testamento. Nessa manhã, o vídeo é para dizer que o pecado do mundo foi tirado, né? Eu quero, se você não crê no que eu falo, eu quero que você acompanhe comigo, aqui através da Bíblia do Evangelho, no livro de Hebreus. No livro de Hebreus, no capítulo 9, veja, confira aí com seus próprios olhos, na sua Bíblia tem isso, também, né? Hebreus no capítulo 9, no versículo 26, vamos ler. Você pode ler esse capítulo todo, para dizer que eu estou lendo só um capítulo isolado. Eu estou lendo para o vídeo não ficar muito longo, né? Mas você pode ler o capítulo todo, inclusive Hebreu todos, leia ele todo logo, né? E veja, confira, Hebreus 9, 26, olha o que diz, olha o que diz, Hebreus 9, 26, ora, neste caso, seria necessário que ele, Jesus, estivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo, agora, naqueles tempos, agora, Paulo falando, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou para, uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Tirou ou não tirou o pecado, meus amados irmãos? Não fico por aí dizendo que o pecado ainda existe, porque o que existe são as obras da carne, os nossos erros, que serão cobrados pela lei do país, né? Que se eu errar eu vou preso, mas de Deus não existe mais julgamento para nós, para dizer que o pecado, porque o pecado era uma transgressão da lei de Moisés, o pecado era uma transgressão para quem estava debaixo da lei, né? Tem irmãos que vivem hoje dizendo que está debaixo da lei, mas ele não sabe que Jesus já cumpriu toda a lei, deixando para nós a graça, né? Então assim ele vai viver com o véu sobre o rosto por resto da sua vida. Você quer conferir mais um versículo? Vamos lá. Vamos conferir aqui em Colossenses 1, 12 e 13. Vamos ler. Colossenses, no capítulo 1, versículo 12 e 13. Vamos ver o que aqui diz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, no qual, 14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Tirou ou não tirou? Jesus remiu ou não remiu os nossos pecados? Remiu o pecado dos judeus que acreditaram nele, e todos aqueles que nasceram depois daquele acontecimento, já nasceram sem pecado. Entendeu? Gostou? Deixe seu like para mais pessoas entenderem isso. Vamos ler mais um versículo? Aqui em Romanos 6, 14.
Romanos 6,14. Vamos ler. Romanos 6, no versículo 14. Olha o que ele diz. Porque o pecado não terá força, não terá, vamos lá, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Compreendeu, meu amado irmão? Não é eu que falo, o irmão Carlos está louco, o irmão Carlos está... Não, meu amado irmão, quem falou foi Deus. Eu acredito que não está entendendo a quem está dizendo que está debaixo da lei de Moisés. Essa pessoa não entende o que fala, não sabe onde entendeu, não sabe onde termina a lei de Moisés e onde começa a graça de Deus, que ele deixou para nós. Eu creio que estou vivendo a graça, pelo que ele falou, não é pelo que eu estou falando. Né? Quer ler mais um versículo? Vamos ler. Vamos ler aqui em Romanos 5, do 12 ao 13. Romanos 5, do 12 ao 13. Vamos ler. Portanto, assim, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. 13. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em consideração, o pecado não tem força quando não há mais lei, porque a lei Jesus aboliu, segundo está escrito em 2 Coríntios 3,14, Jesus aboliu toda a lei. A lei do pecado e da morte foi tirada lá na cruz, meus amados irmãos. Gostou? Deixe seu like, para que mais pessoas ouçam essa mensagem e não fique aí falando, você tem pecado, você tem... Por quê? Porque o pecado, ela dá lucro para as pessoas que pregam. Né? Se disser que não tem pecado, não tem vantagem a pregação. Eles não querem pregar a graça de Deus, as coisas boas que Deus deixou. Não, prefere pregar as coisas da lei, que é a lei da escravidão e da morte. Né? A lei de Moisés era a lei da escravidão e da morte, que ninguém conseguiu cumprir, e Jesus cumpriu, deixando para nós a graça de Deus. Né? Gostou, meus amados irmãos? E tem muito mais. Esses versículos que eu li, você pode ler o capítulo todo, para que você não diga que eu estou lendo apenas versículos isolados. Leia o capítulo todo, porque eu não vou ler, para que o vídeo não fique muito longo. Entendeu? Mas você pode acompanhar. Gostou? Deixe seu like. Eu quero deixar aqui um abraço para todos os amados irmãos que estão inscritos no canal do irmão Carlos, filhos de Deus. Porque nós somos filhos, nós não somos mais servos. Servo é aqueles que viviam debaixo da lei, no tempo de Moisés, de Paulo, no antigo pacto. Mas hoje, depois daquele evento, hoje não, há 2000 anos já, a graça de Deus foi estabelecida, e nós vivemos a graça de Deus, não vivemos mais debaixo da lei, fazendo esses rudimentos da lei, que são 613, que ninguém cumpriu, e hoje aqui não vão cumprir mesmo, porque Jesus veio e cumpriu, deixando para nós a graça. Quem quer cumprir a lei hoje, quem quer cumprir e viver debaixo dela, é sofrer desnecessariamente, meu amado irmão. Eu não sou contra você ficar debaixo da lei e viver ela, porém, você vai sofrer muito, vai ver passando fome para dizer que salva alguém e não salva. Quem salvou foi Jesus lá na cruz, vai ficar aí buscando o Espírito Santo no monte, se o Espírito Santo já está dentro de você, vocês nunca têm o Espírito Santo. Quem vai buscar o Espírito Santo no monte, porque está buscando o Espírito Santo, não entendendo que lá em Atos ele diz que derramou o Espírito Santo sobre toda a carne humana. Todo ser humano tem o Espírito Santo, porque o ser humano, depois daquele evento, é corpo, alma e espírito. E o Espírito que está em nós é o Espírito de Deus, que é o que está salvo em nós, é o Espírito Santo. Não é meu corpo e nem minha alma. Quando meu corpo morrer, a alma se acaba, que é meus pensamentos. Ainda tem pessoas que dizem que só vai saber o que é a salvação depois que morrer. Meu amigo, tenha intimidade com Deus, leia a Bíblia. Você está lendo outras coisas, menos a Bíblia. Amém, meus amados irmãos? Um forte abraço, Deus no controle, graça e paz, estamos juntos e até o próximo vídeo. Valeu? Um abraço, irmão Carlos.